Então, vamos lá, a nossa aula de geometria espacial de posição, tá? Essa aula tá bem grande porque a gente fica repetindo muitos conteúdos para os vários tipos de elementos que vão aparecer. Então, a gente faz reposição para plano, ponto e reta. Depois faz reta e plano. Então fica muita coisa. Então a aula vai ficar um pouco extensa, mas você pode ir vendo de sessão em sessão. Bom, baixa aí o PDF e vai acompanhando e você marca ali, pega, viu a primeira sessão, anota onde é que foi, depois você volta aqui. Bom, então eu sei que aulas grandes são desanimadoras. O professor fez uma aula de meia hora, de 50 minutos, de 2 horas, mas dependente do tamanho que ficar, você não precisa ver todo de vez. Tenha a sessão como referência, então acabou de ver uma sessão, para ali, faz os exercícios e depois desliga, volta depois, continua, beleza? Então para essa aula você precisa ter em mãos caneta, tá bom? E caderno, como você teria se você tivesse na sala de aula. Pega aí o caderninho. Eu falei alguma coisa que você percebeu que não está ali, anota. Bom, viu uma coisa ali, igual vai estar falando, postulado é azul, teorema é laranja e definição é rosa. Anota isso para depois você não ficar perdido. Você vai, assim como se eu estivesse copiando no quadro, você vai anotando, dá uma pausa no vídeo, copia, transfere do PDF para o seu caderno para você conseguir olhar depois, vai fazendo bloquinhos, caixinhas com considerações que eu for falando, beleza? Se você consegue imprimir o PDF, imprime o PDF e vai destacando aí com marca-texto, vai botando setinha aí escrevendo, beleza? Então vamos estudar, vamos melhorar a forma da gente estudar, tá bom, gente? A gente não pode assistir videoaula passivamente e achar que está tudo tranquilo e é isso, e chegar ao final e falar, não entendi nada, o professor fez uma aula grande, cansativa, eu não entendi nada, me perdi. Não, faz aos pouquinhos, anotando, assim como se você tivesse em sala de aula. E atente a essa sugestão, tá bom? Porque a nossa atividade dessa semana é um glossário. O que é o glossário? É a gente elencar termos da nossa disciplina. Então vai estar lá o espaço para você inserir um. Então a gente deve ter a ideia de não repetir, eu devo botar aí essa configuração. Então é importante que você elenque aí os seus termos, vá copiando, tanto como está escrito no livro, tanto como a forma que eu vou falar, que aí vai aumentando aí as possibilidades para você fazer a tarefa dessa primeira semana. Então, depois de 3 minutos de introdução, vamos à nossa aula. Geometria espacial de posição, uma abordagem intuitiva. Geometria está muito presente em designs, em arquitetura, beleza? Ele faz essa leitura inicial. É importante, como eu já falei na aula inicial, que você vá acompanhando isso aqui, não substitua a leitura do PDF. Bom, gente, ou antes ou depois, você baixa o PDF e leia o PDF e vá anotando com calma ali, vendo o que ele vai falando, porque mesmo eu fazendo essa passada aqui com vocês de leitura e tudo, ainda assim vai ter coisas assim, alguns momentos que eu vou só pular para dar agilidade e vou falar, destacar algumas coisas. E aí, por exemplo, coisas do tipo, fique atento aqui, só como exemplo. Eu já vou falar, relação entre pontos, relação entre ponto e reta, coisa, vou destacar colineares e tal. Esse fique atento é um destaque que ele dá, que você ouve e você lê aqui, fica na sua cabeça, e amanhã depois quando você vê relação entre pontos, você já lembra, tinha alguma coisa, 2 pontos são sempre colineares, e pode te ajudar. Agora aquele que pegou só o resumo, vai perder essa informação. Bom, então vamos lá, faça essa leitura, essa primeira parte, geometria de posição no plano. Ele fala que você já viu isso no fundamental, só que a gente tinha relação entre ponto e reta, né? Que ele pode estar na reta ou não, simples assim. Ou eles podem ser colineares, tá? Os três em cima de uma reta ou não.
Não tem uma reta que passa por esses três ao mesmo tempo. Relação entre duas retas no plano. Elas podem ser paralelas, lembra disso? Não se tocam, né? Paralelas e distintas. Podem ser concorrentes e oblíquas. Podem ser concorrentes e perpendiculares, o ângulo aqui é de 90 graus. Ou podem ser paralelas e iguais, que é chamada de coincidentes. E aí lá no plano, a gente tinha essa situação. Se eu tenho uma reta B aqui passando, e tem um A que é perpendicular a B, se o C for perpendicular a B, automaticamente o C é paralelo ao A. Só tem como ser essa configuração, tá? Agora, no espaço, não. Se eu tiver que o A é perpendicular ao C, eu posso ter um B que é perpendicular ao C e não tem nada a ver com A. Pensa aqui que esse C aqui, eu rodei ele e ele está saindo aí da sua tela, tipo vindo para frente. Tá bom? Ele vai continuar sendo perpendicular ao B se eu der uma rodadinha nele, só que ele não vai ser mais paralelo ao A. Isso são coisas que mudam no espaço. Então a gente precisa revisitar algumas coisas que a gente já tinha visto até agora. Então ele inicia, nós vamos fazer de maneira intuitiva, tá? Apoiado sempre em observação. Essa parte não tem conta. Bom, não tem conta. É para a gente identificar. Se eu tenho uma reta aqui, um plano aqui, uma reta aqui, um plano aqui, como é que eu posso descrever a posição desses caras? Eles são paralelos, eles são, um está contido no outro, essas coisas. A gente vai descrever a posição de dois objetos no espaço. É isso que a gente vai fazer, aprender, dar nome. Depois, com esses nomes, com essa noção intuitiva, a gente faz conta. Então, terminologia é importantíssimo, para depois você não ficar perguntando, professor, eu não consegui fazer porque ele tinha colocado um alfa lá, não sei o que era. Então, ó, letra maiúscula é ponto, letra minúscula é reta e letras gregas é o plano. Bom? Então, conceito primitivo, anota aí, é legal você conhecer. São os elementos iniciais, tá? E a gente não consegue definir. Então, a gente tem o ponto, a reta, aqui em cima, ponto, reta e plano, e espaço não são definidos, tá? Eles são intuitivos. Aqui, no início, algumas afirmações são admitidas, sem que seja necessário demonstrá-lo. Isso é chamado de axioma ou postulado. E quando eu posso tirar conclusão, bom, a partir delas, essas conclusões, a gente dá o nome de teorema. Dependendo da força, assim, de quão importante é, a gente vai falar de teorema. Então, uns que são bem importantes, conhecidos, teorema de Pitágoras, entre outras coisas, entre outros, mas de Tales, né? E tem outros que são só corolários, proposições, que também são propriedades, são conclusões tiradas, só que são menores, são mais simples, tá? E teoremas só são aceitos mediante demonstração lógica. Então, anotem aí, axioma, postulado, teorema, destaquem, joga aí no seu papel. Fica atento aqui para uso no livro, tá? Postulado e axioma a gente vai fazer aí o fundo azul, tá? Vai rachurar com fundo azul. Teorema vai ser o fundo laranja e definição com fundo rosa. Se quiser anotar isso também para toda vez que você vê, opa, fundo azul é qual mesmo? Postulado, então eu estou diante de um postulado, tá bom? Isso vai ser importante. Rosa é qual? Definição. Rosa. Esse aqui, que é um laranja meio amarelo, sei lá qual cor que você vai estar vendo aí no seu aparelho, seu dispositivo. É amarelo no meu. É o quê? Teorema. Então você precisa identificar o que ele está falando. Se ele está falando de um postulado, de uma definição ou de um teorema. Tá? Então vamos lá. Posição relativa. Ponto e reta, ponto e plano. Começa do ponto e vê. Se eu tiver um ponto, como que ele pode estar em relação a uma reta, tá? Ou em relação a um plano. É isso que a gente vai investigar, é isso que a gente está fazendo. Então, dado um ponto e uma reta, se eu tiver um ponto e uma reta, ele pode estar dentro, em cima da reta, ele pertence à reta, ou não, está fora dela. Se eu tiver um ponto e um plano, ele pode estar em cima do plano ou fora dele.
É isso que ele está falando, pertence ou não pertence. Aí ele dá os exemplos. O ponto B pertence à reta R, mas não pertence à reta S. O E não pertence nem a R nem a S. Aqui é a mesma coisa. O H não pertence nem ao plano alfa nem ao plano beta. O J pertence ao plano alfa. E assim sucessivamente. Agora, posição relativa de pontos no espaço. A gente já viu ponto associado com reta, ponto associado com plano. Agora, de ponto com ponto. Se eu tiver vários pontos no espaço, como que esses pontos podem estar? Eles podem ser colineares ou não, bom? Isso existe uma reta que passa por eles. Ou eles podem ser coplanar. Que é o que significa ser coplanar? Que eles estão no mesmo plano. Eles estão na mesma reta, colineares. Ou eles podem também estar no mesmo plano, colineares, coplanares. Tá? Então, do ponto de vista de reta, esses são colineares porque estão na mesma reta, mas esses não, porque não tem uma reta que passe pelos três ao mesmo tempo. Esses três são coplanares porque estão no mesmo plano, mas esses quatro não, porque esse está aqui em cima. Observação: dois pontos distintos são sempre colineares e sobre eles passa uma única reta. Dizemos então que se eu tiver dois pontos, só tem uma única reta, para eu identificar uma reta, só preciso de dois pontos. Porque quando eu achar a reta que passa por eles, só tem uma. Então, tem aqui um postulado, azulzinho, dois pontos distintos, A e B determinam uma reta. AB, o símbolo aí. Três pontos não colineares são sempre coplanares e sobre eles passa um único plano. Dizemos então que três pontos não colineares determinam um plano. Então, agora, três pontos, ponto com ponto, já vimos ponto com reta e ponto com plano. Vamos seguir. Posição relativa de duas retas no espaço. Para refletir, em cada plano há infinitas retas, né? Se eu tenho um plano aqui, tenho infinitas retas aqui em cima. E no espaço há infinitas retas também. Porque se no espaço tem um plano lá, então ele tem infinitas retas. Aí ele faz esse exemplo aqui, é meio confuso, você bate o olho e já fala, já não entendi nada, não quero nem ver. Mas é o paralelepípedo, aquilo que a gente já viu, tá? Então tem os vértices, tem as retas, tem as faces, aí ele vai usar para poder ir explicando. Duas ou mais retas, rosinha é o que? A definição. Duas ou mais retas são coplanares, quando existe um plano que contém todas elas. Bom, então, retas duas ou mais são coplanares se elas estiverem todas no mesmo plano. Aí ele vem aqui para poder dar um exemplo. AB, BC, DC, AD, não está desenhado, mas se você quiser ligar aqui do B até o D, estão todas no plano aqui nessa face aqui de cima do paralelepípedo, então são todas elas coplanares. Tá? Ele dá o exemplo aqui. Retas coplanares que não têm pontos em comum são chamadas retas paralelas distintas. Claro, se elas são coplanares, elas estão no mesmo plano. Se elas estão no mesmo plano, por um momento eu posso esquecer o espaço e olhar só para o plano, para a relação que tem entre elas no plano. Bom? Seguindo. Duas retas. Retas que têm um único ponto comum são chamadas de retas concorrentes. É aquela ideia, tá? De uma vez aqui, mesmo se ele estiver no plano ou no espaço, se tiver um ponto em comum, ele é concorrente e pronto, acabou. Duas retas concorrentes, agora se ela for concorrente, são sempre coplanares, né? Não tem como elas não estarem no mesmo plano. Dadas duas retas, quando existe um plano que contém as duas, não existe um plano que contém as duas, elas são chamadas de reversas ou não coplanares. Quando isso acontece, o AC e o FH, por exemplo, são reversas. Voltando aqui, o AC está onde? Está aqui em cima, né? Passa aqui em cima. Beleza?
e o FG passa aqui embaixo. Elas são paralelas? Não são paralelas, mas também não se tocam. Como que pode? Não é paralela e também não é concorrente, por causa do espaço. Uma pode estar aqui nesse cara passando para lá e uma pode estar aqui em cima, passando aqui totalmente contrário. É igual quando a gente vai no viaduto, sabe? Uma passa por baixo, a outra passa por cima. Eles se tocam? Não. Não são, então não são concorrentes. Beleza? Só que elas também não são paralelas, porque uma está para cá, outra está para cá. Nesse caso são chamadas de retas reversas. Mais uma terminologia aí, definição, rosinha. Quadro de resumo, duas retas no espaço. Elas podem ser coincidentes, aí são paralelas e iguais. Elas podem ser distintas. Se são distintas, elas são coplanares. Se são coplanares, elas são paralelas ou concorrentes, né? Estão no mesmo plano, caem no caso anterior, ou são reversas. Exercício. Se você quiser dar uma pausa aí agora e já fazer o exercício, é legal, é interessante. Não saia vendo tudo e depois volte para fazer, porque significa que você vai ter que ficar revisitando a aula, vai ter que ficar relendo o texto. Então é legal focar bastante aqui e já fazer esses exercícios. Não siga sem exercitar, sem fazer esses exercícios, porque você não vai assimilar o conteúdo simplesmente. Bom? Determinação de um plano. Agora eu já vi essas posições, agora eu quero saber como que eu posso determinar um plano. Quando temos três pontos não colineares, existe um único plano que passa pelos três. Já vimos isso, isso é um postulado. Então isso quer dizer que três pontos não colineares determinam um plano. Beleza? O mesmo ocorre quando temos duas retas paralelas distintas, duas retas concorrentes, ou uma reta e um ponto que não pertence a ela. As quatro configurações aqui. Esse é postulado. Três pontos distintos determinam um plano. Agora, se eu tiver duas retas concorrentes, também determina um plano. E essa coisinha é um teorema, tem que ser provado. Como é que eu posso provar aqui rapidinho? Pega três pontos, eu consigo três pontos distintos aqui não colineares? Consigo, só pegar dois em cima de S e um aqui em cima de R. Vai ficar três pontos não colineares. Agora, três pontos não colineares determinam um plano. Beleza? Aqui a mesma coisa, eu consigo três pontos não colineares, por isso que eu tenho um plano. E aqui também, dois planos sobre a reta R, com o A, eles não vão ser colineares. Logo, serão três pontos não colineares. Três pontos não colineares determinam um plano. Observem a notação, tá bom? P de ABC, tudo maiúsculo, é um plano formado por três pontos. P de RS, ou letra minúscula, tá? É um plano formado por duas retas. E P de uma letra maiúscula e uma letra minúscula é um plano formado por um ponto e uma reta. Quadro de resumo. Um plano fica determinado por uma dessas quatro situações. Posição relativa de dois planos. Então, recapitulando, a gente já viu ponto, ponto, bom, ponto com reta e ponto com plano. Já vimos reta com reta e reta com plano. Posição relativa de duas retas no espaço. Aqui a gente tinha visto de pontos no espaço. Reta com plano. E aqui agora a gente determinou planos no espaço. Agora a gente vai ver a posição. Agora que a gente identificou o plano no espaço, a gente vai ver a posição deles no espaço. Tá? Então, dois planos que não têm pontos em comum são chamados planos paralelos e distintos. É essa barrinha dupla aqui. Tá? Por exemplo, ABCD, que é aqui em cima, ABCD, é paralelo a EFGH. A face de cima aqui é paralela à face da base. Podemos representar dois pontos alfabetas distintos paralelos do seguinte modo. Tanto assim, né? E aqui também da parte escrita. Tá? A é diferente de beta, alfa é diferente de beta, alfa é paralela a beta, e a interseção de alfa e beta é vazio. Definição. Dois planos distintos que têm uma reta comum são chamados de planos secantes ou concorrentes. Se tiver uma reta comum, se eles se encostarem, é isso.
essa reta é chamada de interseção dos dois planos. Posição relativa de dois planos no espaço. Como é que fica então? Ou eles são coincidentes, paralelos iguais, ou eles são distintos. Se eles forem distintos, ou eles são paralelos, ou eles são secantes ou concorrentes, que é a mesma coisa. Exercício. Posição relativa. Agora que eu já defini plano, já fiz plano com plano, eu posso também falar de reta e plano. Beleza? Então, as retas tem três posições possíveis. Tá? Então, a reta é paralela ao plano alfa. Beleza? A reta está contida no plano beta. Ela está dentro. Ou ela intersecta, fura o plano. Então, eu tenho o plano aqui. Ela está paralela aqui. Ela pode estar contida aqui. Ou ela pode furar aqui. Quadro de resumo. R. Ela é paralela. Ela está contida ou ela é secante. Então, agora que a gente já viu as posições, né, reta, reta, reta plano, 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 ponto plano, a gente pode falar de modo mais geral de paralelismo no espaço. As coisas, como que as coisas podem ser paralelas no espaço. Tá? Duas retas distintas são paralelas quando e somente quando são coplanares e não tem ponto comum. Distintas, paralelas, elas são coplanares e não tem ponto comum. Para ser paralelas, elas têm que estar no mesmo plano, gente, não tem como. Se você não conseguir, eu tenho duas retas aqui, se eu não conseguir colocar um plano nelas, então não tem como ser paralelas. É a condição necessária e suficiente. Dois planos distintos são paralelos quando não tem ponto comum. Se eu tenho dois planos aqui, está no espaço, se eles não tiverem ponto comum, já é a definição de paralelismo. Uma reta e um plano que não a contenha, né? Porque eu tenho um plano aqui, se ele não pode conter, se ele estiver aqui fora, tá bom? Então, são paralelas quando não tem ponto comum. Se ela estiver inclinada aqui, lá no ponto futuro, em algum lugar, ele vai ter um ponto comum. Então, elas são paralelas se elas estão distantes, disjuntas, né? Ou a reta não está no plano e não tem ponto em comum. Então, a gente precisa fazer algumas considerações. Tá? Primeiro, podemos ter em dois planos paralelos retas que não sejam paralelas. É o que ele está fazendo aqui. Alfa e beta é paralelo, só que R está para um lado e S está para outro. Por quê? Porque elas são reversas. Então, planos paralelos não necessariamente significam retas paralelas. Nós podemos ter também retas contidas em planos que não são paralelas, mas as retas em si são paralelas. Aqui, R e o plano alfa e beta, eles se intersectam, mas R e S são paralelos. E perpendicularismo no espaço, como é que eu posso falar de perpendicularismo? Retas perpendiculares no espaço. A gente já tem a noção perpendicular, elas têm que se tocar, né? Se essas são perpendiculares. Agora, quando elas se tocam, mas não são perpendiculares, a gente diz que elas são oblíquas. Mas no espaço nós temos uma condição nova aqui, que a gente vai definir aqui de rosinha. Se a reta A e B são reversas, considere A e B retas reversas. E C, uma reta paralela a A e concorrente a B, como na figura aqui embaixo. Eu tenho S concorrente a esse, perpendicular, mas o A é reversa e paralela a C, lá em cima. Eu não posso falar que ela é perpendicular a B porque ela não está tocando. Como é que eu faço isso? Se esses caras aqui forem paralelos, e esse aqui é perpendicular a esse, então eu vou dar um novo nome aqui, ortogonal, mais uma para o glossário aí, hein? Se C e B forem perpendiculares, dizemos que as retas A e B são ortogonais. O que é ser ortogonal na prática? Se, pensando aqui no arame, aqui, na reta que está em cima do arame, se ela estiver aqui, ela é perpendicular, estiver encostando.
Mas se eu subir, ela continua tendo essa ideia aqui de ter 90 graus aqui, só que ela não encosta mais. Então, quando ela não encosta, ela é reversa. Se ela é reversa e tem essa propriedade, assim, se eu aproximasse aqui e encostasse, ela seria 90 graus. Então, quando acontece isso, eu chamo de ortogonal. São retas reversas, mas que se eu conseguisse encostar de alguma forma, a gente vai ver projeção daqui a pouco, elas seriam perpendiculares. Então agora o quadro de resumos ficou bem mais completo, tá? Para as duas retas no espaço. Elas são distintas ou coincidentes. Perdão. Se elas são distintas, elas podem ser reversas ou coplanares. Se elas são reversas, agora a gente sabe que elas podem ser ortogonais ou não ortogonais. E se elas são coplanares, elas são paralelas ou concorrentes. Se elas são concorrentes, elas são perpendiculares ou oblíquas. Ufa. Reta e plano perpendicular. Uma reta que intersecta um plano é perpendicular a ele somente quando ela é perpendicular a todas as retas desse plano e que passa pelo ponto de interseção. Fura aqui com ângulo de 90 graus. Isso é ser perpendicular. Só que tem que ser em todo o plano. Beleza? Definição, rosinha. O ponto P nesse caso é chamado de pé da perpendicular. Se o plano aqui estiver na horizontal e eu pegar o P aqui em cima, eu solto para ele cair aqui. Isso é o pé da perpendicular. A gente usa, por exemplo, para definir a altura do triângulo. Então eu tenho a base e aí tem um vértice aqui em cima. É o pé da perpendicular. É a projeção ortogonal. A gente vai ver daqui a pouco. Se uma reta intersecta um plano e não é perpendicular, ela é oblíqua. Aí tem um teorema aqui, ó. A definição ela tem que ser perpendicular a todas as retas. Mas olha o teorema, a partir daquilo lá, na verdade, eu posso trazer só para duas retas. Para que uma reta seja perpendicular a um plano, é necessário o suficiente que ela seja perpendicular a duas retas concorrentes desse plano de interseção. Então, eu reduzo todas para duas. Observe que uma reta pode ser perpendicular a uma reta do plano e não ser perpendicular ao plano. Aqui, tá vendo? Você pega ele, está em pezinho aqui, perpendicular a esta S, mas você empurra ele um pouco. O ângulo com T fica menor do que 90, mas ele continua sendo perpendicular a S, tá bom? Então, perpendicular a uma reta do plano não significa ser perpendicular ao plano. Agora, se for perpendicular... Eita! Agora, se for perpendicular a duas retas no plano, aí sim, já são meia hora, né, falando, nem bebi uma aguinha, mas é isso, estamos terminando já. E aí o resumão, como é que vai ficar? Retas, posições relativas de uma reta em um plano no espaço. Elas podem ser paralelas, pode estar contida no plano ou intersecta o plano. E se ela intersecta o plano, ela pode ser perpendicular ao plano ou pode ser oblíqua ao plano. Mais exercícios, planos perpendiculares. Um plano é perpendicular ao outro quando e somente quando existe uma reta contida em um deles que é perpendicular ao outro. Então eu já tenho a definição de reta perpendicular, tá bom? Que era isso aqui de cima, e eu uso essa definição para definir a noção de plano perpendicular. Quando dois planos são perpendiculares, eu pego uma reta que está nesse plano. Olha, ela é perpendicular a esse? Então o plano todo é perpendicular. Uma reta contida, se pelo menos uma for, tá? Se dois planos concorrentes não são perpendiculares, eles são oblíquos. Consequência, olha um teoreminha aqui. Quando a reta é perpendicular ao plano, todos os planos que contêm essa reta também são perpendiculares ao plano inicial. Então, esse o beta o gama por causa da definição. Se dois planos alfa e beta são oblíquos e a reta R está contida em alfa, então R não pode ser perpendicular a beta, claro, porque se fosse, por definição, os planos deveriam ser perpendiculares. Resumão, dois planos no espaço, eles são coincidentes ou eles são distintos? Se eles são distintos, eles são paralelos ou secantes. Se eles são secantes, eles são perpendiculares ou oblíquos. Mais exercícios. Eu espero, tá, que você não esteja vendo isso direto
assim sem parar. E a cada sessão de exercício você para e faça os exercícios, descanse e volte depois copiando. Se você está vendo tudo direto, assim, só assistindo, não está surtindo efeito nenhum. Você já não lembra nem o que eu falei lá no início. Volta lá e sai fazendo assim só por sessão. Se você está fazendo de sessão em sessão e com o caderno na mão e copiando, parabéns, vamos lá, estamos quase terminando. Aproveita aí e vai lá tomar uma água, dá um pausa, marca quantos minutos está aqui e depois você volta. Então vamos para a projeção ortogonal. De um ponto sobre um plano, a projeção de um ponto sobre um plano. Então, traçamos a reta perpendicular ao plano alfa pelo ponto P e encontramos P'. O ponto P' é chamado de projeção ortogonal de P sobre o plano. Então eu tenho um ponto fora aqui do plano. Eu pego e traço uma reta que é perpendicular a esse plano. Vou lá e pego esse ponto de interseção. Esse ponto de interseção aqui, tá, é chamado de projeção ortogonal. É o pé da perpendicular da reta aqui. Quando P pertence a alfa, os pontos P e P' coincidem. Não dá para projetar se ele já está lá embaixo. É aquela ideia de soltar e ele cair em linha reta. Projetar uma figura é fazer cada pontinho aqui, uma projeção ortogonal de cada figura. De cada ponto, né, da figura. Importantíssimo isso aqui, tá bom, gente? Distância. Aí aqui, novamente, também não tem cálculo. É para a gente criar a intuição do que é distância. Como medir dois pontos? A gente precisa de unicidade, né? Porque senão eu meço de um jeito, você mede de outro, e aí vira uma bagunça. Como é que a gente garante assim, uma coisa que vai dar unicidade? A menor distância. A linha reta, certo? A linha reta vai ser a menor distância e se você convencionar que essa é a medida, todo mundo vai medir assim, beleza? Então, dois pontos distintos, A e B, dados dois pontos distintos, a distância é a medida do segmento. Então, eu traço o segmento de reta entre eles dois e meço esse segmento de reta. Tá? Se os pontos são iguais, a distância é zero. A distância de um ponto a uma reta é fazer a projeção ortogonal, aí pega o segmento de P, é a distância de P a A. Observe que a gente vai usando as distâncias anteriores, tá? Então, dado um ponto P e uma reta R, podemos traçar uma reta que passa por P e é perpendicular a R no ponto A, ou seja, o pé da perpendicular aqui. A distância de P a R é a distância de P a A. Distância de um ponto ao plano, a mesma ideia. Pé da perpendicular mede a distância desse segmento. Distância entre duas retas distintas paralelas. Traça uma reta que é perpendicular às duas e pega a distância entre A e B. Distância de uma reta a um plano, quando a reta é paralela e não está contida nele, né? Porque se ela não for paralela, em algum momento ela encosta. Se ela encosta, a distância não dá para ser única, porque no momento que ela encosta a distância é zero, aqui a distância vai aumentando, entendeu? Então só funciona quando é paralela. Se é paralela, a distância de reta a plano é pegar um ponto na reta. Depois que eu pego um ponto na reta, eu traço o pé da perpendicular. Eu joguei ela no plano de forma ortogonal. Aí tenho dois pontinhos A e a linha, meço a distância desses dois pontos. Distância entre dois planos distintos e paralelos. Mesma coisa, pego uma reta que é perpendicular aos dois, pego os pontos de interseção A e B, meço a distância, na verdade, de pontos A e B. Então, no fundo, a gente está fazendo sempre distância a pontos. É claro que depois nós vamos ter fórmula. Se for plano, se for reta, na verdade a gente nem faz aqui se for plano, mas se for reta a gente tem a formulazinha lá no terceiro ano, né? Mas, no fundo, é sempre distância de ponto a ponto que a gente sabe fazer. Distância entre duas retas reversas RS, você faz a distância. Se você conseguir botar um ponto que encontra as duas, ótimo. Se você não conseguir, você pega um plano que contém uma reta, tá? Que seja paralela a essa, lembre disso, e aí faz a distância do ponto do plano à reta, que na verdade é escolher um ponto nessa reta e um ponto nesse plano e fazer a medida do segmento, distância ponto a ponto, sempre assim. Exercícios sem conta, determine a distância, bom, é você traçar aqui mesmo,
E um pouco mais, método dedutivo, algumas demonstrações, fica a leitura aí. É importante a gente ter isso, tá? Postulado 1. Dados dois pontos distintos no espaço, existe uma e somente uma reta que os contém. São coisas que é para ser intuitivo. E mais do que isso, é para ser intuitivo e é para a gente usar quando a gente estiver fazendo alguns tipos de exercícios, tá? Então, fica aí a leitura. O teorema. Existe um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ela. Beleza? Então, faz essa leitura dessa parte final, é importante também. Tem umas demonstrações de teorema, ajuda você a abrir a mente nesse sentido. Tá? Não é obrigatório, mas vai te ajudar aí nesse processo. Então, nós temos aí 35 minutos de aula, cansativo, né? Mas como eu fui sugerindo, eu espero que você tenha feito aos poucos. E agora é ir para a parte, continuar fazendo mais exercícios e ir lá para a nossa atividade, que vai ser, nesse primeiro momento, o nosso glossário. Aí depois eu explico aqui sobre o glossário.